Vamos dar início. Desejo uma boa tarde a todos. Em todos os campos de atuação e em todos os âmbitos sociais, as mulheres lutam contra preconceitos e discriminações de gênero, raça, etnia e classe social. Os dados mostram que a conquista da mulher em seu espaço no mercado de trabalho deve ser valorizada por méritos próprios e unidade feminina. Elas colhem os frutos de sua competência e liderança nos diversos setores. Mas ainda enfrentamos muitos obstáculos. A violência sexual é uma realidade no Brasil e uma de suas formas é o assédio sexual. Mulheres e meninas são as maiores vítimas de assédio sexual no trabalho. Para prevenir todas as formas de violência contra mulheres, uma das propostas de busca de solução é o PGR GRO e também a nova atribuição CIPA-A, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Nesse contexto, e abordando outros aspectos, damos início à nossa live. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à unidade do SESC Senat Goiânia. Meu nome é Karim, sou técnico de formação profissional. Daremos início agora à live Roda de Conversa, Trabalho, Educação, Saúde e Segurança das Mulheres no Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR. Ao final do nosso evento, teremos uma avaliação de reação e pedimos a colaboração de todos para que respondam. E assim servirá para que possamos estar sempre melhorando e os convidaremos para mais lives. E é com satisfação que convido agora a diretora da unidade do SESC Senat Goiânia, Joabete Xavier de Souza Costa, que lhes dará as boas-vindas. Eu inicio cumprimentando a todas as profissionais que vai fazer parte dessa live. Daqui a pouco a gente vai ouvir a Sebastiana, que é da Superintendência das Relações de Trabalho, a doutora Jaqueline, que está aqui com a gente, e outras profissionais especialistas. E todos vocês que estão aí, sejam muito bem-vindos. Nessa roda de conversa, onde a gente se propõe a trabalhar a questão do trabalho, da educação, da segurança, da saúde e segurança das mulheres, no programa de gerenciamento de risco. Mulheres, que decidem, nós estamos no mês da mulher, por isso a ideia da gente estar trabalhando especialmente isso, que as mulheres que decidem a cada dia mudar o seu destino com o seu trabalho, elas demonstram um ato de coragem e atitude que mostra o protagonismo da nossa história. E a gente estava aqui trocando a ideia e dizendo, se estamos hoje em postos de comando, que nós estamos falando com muitas mulheres em postos de comando, com certeza é porque algumas mulheres nos antecederam e fizeram essa frente e foram protagonistas nesse processo histórico, Então, nosso agradecimento a todas as mulheres que nos antecederam e que fez todos os enfrentamentos necessários. E é por meio dessas atitudes empreendedoras que a mulher muda a sua vida e ela movimenta, com certeza, muitas outras que estão perto de nós, E as mulheres, elas ainda estão drasticamente subrepresentado em papéis de liderança em muitas empresas. Se a gente considerar que os dois setores que nós estamos trabalhando, o setor de transporte, o setor sucroenergético, a gente ainda observa, no transporte nós temos já timidamente algumas representantes, sejam nos postos gerenciais, ou seja, como motoristas, porque nós trabalhamos com público essencialmente masculino, mas que hoje já demonstra, que as mulheres podem estar em qualquer lugar que elas queiram estar. Existem poucas mulheres para ser promovida a cargos de liderança sênior. Mulheres líderes ainda são pouco reconhecidas, as suas habilidades não são destacadas nas avaliações de desempenho. Mulheres líderes estão buscando uma cultura de trabalho diferente, com mais flexibilidade e que preze pelo bem-estar dos colaboradores. Isso tem sido o nosso diferencial nos postos de comando. Mas uma pesquisa publicada pelo IBGE indica que as trabalhadoras brasileiras recebem, em média, 20,5% menos que os homens. E que 53% da população desempregada são mulheres. 30 dessas mulheres disseram que já deixaram o mercado de trabalho para cuidar dos filhos, e esse percentual entre os homens é de apenas 7%. E ainda, 30% das mulheres possuem um nível de escolaridade superior ou pós-graduação, enquanto os homens são apenas 24%. Mesmo assim, elas costumam ganhar até 52%, eles costumam ganhar até 52% a mais que elas, exercendo uma mesma função. Quis fazer essa introdução para mostrar um cenário, que a mulher trabalha hoje e colocar que nós aqui do SESC Senat temos uma missão, que é transformar a realidade do trabalhador em transporte e a mulher e os seus dependentes, e contribuir para elevar a produtividade, a competitividade dos transportadores por meio da educação profissional e da promoção da saúde e qualidade de vida. A visão nossa é ser reconhecido pela excelência em educação profissional, saúde e qualidade de vida e inovação para o setor de transporte.
Nós estamos em todo o Brasil, temos 161 unidades operacionais, impactamos em mais de 4 mil municípios, e a gente oferece para o trabalhador em transporte, trabalhador do setor de transporte, atendimento 100% gratuito a trabalhadores desse setor, e do rodoviário, ferroviário, aéreo e aquaviário, todos os modais. E o que a gente faz aqui? A gente cuida da saúde do trabalhador. Cuidar da saúde do trabalhador faz a diferença para a questão do acidente, né? Para a questão de gerenciar os riscos que ele tem ao trabalhar. Então, a gente cuida da saúde odontológica, da fisioterapia, oferecemos serviço de fisioterapia, nutrição e psicologia, tendo essas 3 últimas de forma presencial ou online. Além disso, as atividades de esporte, lazer e cultura, né, que são atividades que contribuem para o bem-estar dos trabalhadores. Nós temos algumas mobilizações onde o SESC Senat vai em campo durante todo o ano. Fazemos agora em abril a Semana Mundial da Saúde em vários pontos, empresas, postos de combustíveis ou postos da Polícia Rodoviária Federal, onde a gente desenvolve, né, essas campanhas aí, Semana Mundial da Saúde, o Maio Amarelo, o Dia do Motorista e a Semana Nacional de Trânsito e Prevenção de Acidentes nas Rodovias. Isso em meses, né, elencados aí, como vocês podem ver. Além das ações que nós fazemos com o Programa de Prevenção de Acidentes, dentro das empresas, CIPAC, PES, né, ações direto com os trabalhadores do setor. Dentro da área de desenvolvimento profissional, a gente trabalha para desenvolvimento das competências, com educação especializada, com educação executiva, temos a trilha, né, de aprendizagem e ocupação e cursos presenciais e online. E eu destaco aqui os cursos da NR5, né, que propõe aí os cursos de CIPA, e da nova atribuição da CIPA, que foi criada através de uma lei ontem, né, que é a CIPA-A, que diz Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio, né, que estamos levando em primeira mão para vocês essa informação. E a gente trabalha também na proposta dos cursos à distância, são 110 cursos gratuitos, 6 áreas de conhecimento e tem trilhas de aprendizagem lá. A forma de acessar é essa aí, digital.sescsenat.org.br. Nós temos essa estrutura física, tem algumas fotos aqui que mostram auditórios, áreas de lazer, como futebol, salas de aula, quadras, salas de aulas equipadas, né? Centro de eventos para que o trabalhador possa desenvolver essas atividades aqui. Finalizando, né, estamos aqui à disposição para esses cursos, né, vocês podem estar acessando esses telefones aí, vai estar colocado no chat, né, dessa roda de conversa, e eu gostaria de registrar a importância que tem, né, não só os trabalhadores do setor de transporte, mas também do surto energético, que a gente também podemos, né, atendê-los naquilo que eles solicitarem e precisarem. E eu gostaria aqui de chamar, né, para fazer a fala de abertura também, a senhora Sebastiana, que é a superintendente das Relações do Trabalho aqui em Goiás. Boa tarde a todos. Uma felicidade muito grande estar participando com vocês desse evento de uma temática tão importante, né, nos dias atuais. É notório que deve-se buscar um esforço coletivo para que as políticas públicas sejam implementadas no sentido de enfrentar a violência contra as mulheres, promover a sua igualdade de gênero, a autonomia econômica, a saúde integral das mulheres e sua permanência com os direitos garantidos em todos os espaços. Mas antes disso, eu quero agradecer aí e parabenizar aí as mulheres que vão palestrar aqui no nosso evento, a Peline, a Beth, a Amanda, a Carolina, a Daniele, a Érica, a Patrícia, a Priscila e a Estela Mais. Tá? Bem-vindas, muito obrigada pela presença. As ações que o Serviço Público cuida, que o Ministério do Trabalho especificamente cuida, essas ações passam por medidas como fomento às políticas de enfrentamento, à prevenção à violência, tomadas à construção de creches fundamentais para a permanência das mulheres no mercado de trabalho, formação e concessão de créditos a mulheres empreendedoras, ações específicas a mulheres rurais. Você fez o Baikal, você comprasse também esse mês? Enfrentamento à violência que atinge as mulheres, a igualdade de oportunidades de tratamento os trabalhadores e as trabalhadoras com responsabilidades familiares, enfrentamento à violência política de gênero e raça, combate à prevenção do assédio na iniciativa privada e na administração pública, combate à desigualdade salarial entre as mulheres e homens, que hoje chega até 30%, mesmo as mulheres tendo um nível educacional melhor, como bem explicou, como bem colocou a Joadete. Definição de uma política nacional de cuidados. Eu acho que essa nova CIPA ela vai trazer com muito mais eficiência, né, esse cuidado. É primordial que o poder público faça seu papel. Eu estava acreditando que no serviço público não tivesse tanta desigualdade. E aqui em Goiás, recentemente, isso está na mídia,
o Ministério Público, ao invés de, ele nomeou somente homens para aqueles cargos mais de poder mesmo, né? E isso está gerando um embate muito grande na mídia por conta dessa desigualdade, colocando uma mulher nos cargos de poder, de maior definição, de uma maior decisão. Então, assim, a gente imagina que só na iniciativa privada acontece esse tipo de coisa, mas não, gente, no serviço público também acontece, nos 3 âmbitos, federal, municipal e estadual. Então, é primordial que o serviço público, que nós, que somos servidores, nós façamos o nosso papel. A gente precisa ir além e continuar avançando na compreensão que a desigualdade para as mulheres não pode ser naturalizada, ela não pode ser achada, tida como comum. A gente precisa mudar essa realidade. No enfrentamento, a gente tem casos horríveis de feminicídio, isso parece que está aumentando e a gente não sabe como controlar isso. É uma das lutas que a gente precisa tomar com mais urgência. Por fim, trago uma mensagem de esperança. As mulheres são as grandes agentes transformadoras sociais e políticas. Assim, devemos permanecer combativas na busca da melhoria contínua de um país mais igualitário no que tange aos gêneros. Muito obrigada, a atenção de vocês, bom evento. Eu tenho um evento agora, mas vou ficar participando dos dois ao mesmo tempo. A gente está com um problema administrativo aqui muito grande para resolver. Mas, enfim, desejo sucesso. Se eu não conseguir participar no total, vou pegar a gravação e assistir, porque o tema é muito importante, as palestrantes são excelentes, e a iniciativa desse evento foi muito da hora mesmo. A nossa condutora aí na organização desse evento, das palestras, da escolha das pessoas, eu acho que vai ser muito bom, muito bacana. Tá bom evento a todos. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Meu nome é Jaqueline Carrijo, eu sou auditora fiscal do trabalho. Estou chefe da seção de fiscalização do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho em Goiás. Agradeço aí os elogios, mas o esforço é coletivo, a força de trabalho de todos os envolvidos é que garante a realização dessa nossa atividade, tão importante para as trabalhadoras, quanto para as empresas e sociedade. Estamos num momento de reflexão com relação a todas as questões. Sabemos que a violência sexual é uma realidade em nosso país, e uma das formas dessa violência é o assédio sexual. E fazendo um recorte, mulheres e meninas, infelizmente, são a maioria, né, das vítimas dessa violência. Uma das formas de combater e de buscar soluções para problemas sociais como esse é através da atuação das autoridades que lidam com o direito penal. Então, no direito penal, nós temos a tipificação do crime assédio sexual, que tem alguns fatores limitantes do ponto de vista de realidade, já que, sob a perspectiva do direito penal, o assédio sexual, enquanto crime, é aquele que é praticado por um superior hierárquico. E nós sabemos muito bem que essas práticas no mundo do trabalho não são praticadas, né, essas práticas perversas são praticadas, inclusive, por colegas de trabalho, né? Então, no âmbito do direito do trabalho, o ato ilícito, ele tem uma conotação mais abrangente. E nós temos a expectativa, nós, autoridades trabalhistas, auditores fiscais do trabalho, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, e toda a rede, né, que promove a segurança e a saúde, e aí eu incluo aqui e homenageio o SERSENAT, o papel importantíssimo do SERSENAT, a nossa expectativa é de uma grande contribuição da nossa área de atuação como uma solução, uma busca de solução desse problema, que é um problema mundial. Então, no âmbito do direito do trabalho, o conceito é mais amplo, o ilícito é mais ampliado. Isso significa que exige, por parte das equipes técnicas multidisciplinares, preparo não só para identificar o problema, mas também para apontar soluções. O SERSENAT tem um papel importante, sabe, Joabete, nesse caminho, nessa trilha, porque é uma novidade a CIPA-A e a CIPA-TRA. Então, as empresas, dependendo do grau de risco, as equipes técnicas estão todas aqui, grau de risco 1, acima de 80 trabalhadores, né, já tem que ter CIPA, grau de risco 2, acima de 50 trabalhadores tem que ter CIPA, né, grau de risco 3 e 4, acima de 20 trabalhadores tem que ter CIPA. E no caso da NR31, acima de 20 empregados, já tem que ter CIPA. Mas a norma, ela alcança somente os empregados? Não. Vamos aí às equipes técnicas multidisciplinares fazer análise jurídica aí, fazer uma interpretação com relação à NR1, a norma, né, guarda-chuva de todas as normas regulamentadoras, e está lá no conceito de organização. Então, o papel da organização, o papel da CIPA, alcançará todos os trabalhadores dentro daquele ambiente de trabalho. Isso significa que alcançará o trabalho, o esforço das equipes, né, dos membros da CIPA, alcançará terceirizados, aprendizes, PCD, PJ, condomínio, cooperado, é todo mundo, porque senão a norma não será efetiva.
E a busca por soluções, ela tem que ser uma busca efetiva, porque é uma busca por uma transformação de realidade. Nós não estamos falando aqui de política, nós estamos falando aqui de bases técnicas sólidas, consolidadas para a transformação social. Então, assim, não é simplesmente colocar num papel, fazer de conta que está fazendo alguma coisa, não. Você tem que provar que você está realizando ações efetivas e ações de segurança voltada para a proteção das mulheres, impeditivas, né, de práticas perversas como essa que nós estamos citando agora, que é o assédio sexual. Nós temos também o assédio moral, nós temos outras formas de violência também que têm que ser combatidas, né, mas assim, há um esforço, uma expectativa muito grande por parte de todas as autoridades trabalhistas, e aí da nossa contribuição do mundo do trabalho, para dar voz e segurança para essas mulheres, porque é muito duro você passar por um problema tão grave sozinho, é muito duro você sofrer, passar por situações graves de violência e se sentir sozinho no ambiente de trabalho. Se você fala alguma coisa, vão dizer que você está inventando, porque é a história que eu sou auditora fiscal do trabalho, eu faço de tudo, já fiz de tudo. Eu já fiz de assédio moral, sexual a estupro no ambiente de trabalho. Então, eu sei muito bem do que eu estou falando com vocês. Que o ambiente de trabalho, ele tem que ser um ambiente seguro, saudável, ele tem que ser equilibrado, mas a gente sabe que nós temos ambientes de trabalho hostis, violentos, entendeu? Que rebaixam a pessoa ao invés de promovê-la. Então, assim, o esforço das autoridades trabalhistas e o esforço das equipes técnicas multidisciplinares é para mudar essa realidade e de instituições educadoras. E aí, de novo, eu valorizo muito o trabalho de todo o Sistema S. Então, todo o Sistema S está mobilizado para colaborar com todas as empresas, com todas as instituições e organizações que desejam, né, que buscam a efetivação dessa norma, porque, infelizmente, os dados são realmente alarmantes. Um ponto importante para que haja a efetivação dessa nova atribuição da CIPA é a questão da representatividade. Nós teremos palestrantes, né, expositoras que falarão sobre isso. Então, para as trabalhadoras, é importante demais participar da CIPA, participar de associações, sindicatos, ter esse engajamento político dentro das organizações, para que haja a efetivação, para que haja, inclusive, das outras mulheres que estão naqueles ambientes, haja, inclusive, mais conforto, para que vocês consigam executar os fluxos e protocolos. Enquanto a doutora Érica entra, é importante demais que as equipes técnicas, incluindo aí a CIPA, elas tenham condições, preparo, para que possam executar essa nova atribuição. Então, no documento que eu transmiti, nós transmitimos, né, a Auditoria Fiscal do Trabalho transmitiu para o CNPJ, mais de 10 mil CNPJs no estado de Goiás, nós colocamos essa necessidade, inclusive, de interação com profissionais de diversas áreas. Você tem que preparar, gestor, a sua CIPA, seus membros de CIPA. Então, assim, é importante que haja um envolvimento desses membros, sejam capacitados por psicólogos, que sejam capacitados por profissionais de diversas áreas, para criar mecanismos de controle externo, desde informática, né, desde informática até profissionais de saúde. Toda essa multidisciplinariedade, ela é extremamente importante. E os membros da CIPA, eles têm que ter essa confiança técnica, inclusive, para que eles possam fazer um trabalho satisfatório. É importante demais que os gestores também entrem em contato com profissionais que lidam com as questões de saúde mental, né. Eu peço a palavra ou da doutora Érica ou da doutora Maris. Vocês estão conseguindo entrar? No documento que foi transmitido pela Auditoria Fiscal do Trabalho, enquanto elas conseguem acesso, eu vou explicando. Fernando, por favor, coloque o documento da Auditoria Fiscal do Trabalho enquanto elas acessam, por gentileza, que eu vou explicando. Enquanto elas não conseguem entrar, é importante, no documento eu coloco a necessidade de que as equipes técnicas multidisciplinares, elas interajam com os membros da CIPA. Nós temos há instituições que têm um quadro, digamos assim, mais robusto, inclusive de SESMIT. Então, essa integração também da CIPA com os SESMITs também é importante. É importante que haja um esforço por parte dos gestores de comunicação com instituições para que possam dar apoio para esses membros da CIPA. Veja bem, o esforço da Auditoria Fiscal do Trabalho é de implementação da nova atribuição da CIPA. Para isso, eu destaco a necessidade de preservação da autonomia, e quem não tem essa autonomia precisa buscar essa autonomia para que alcance esses propósitos, e com relação a essa necessidade de interação da multidisciplinaridade, nós entendemos que isso aí é fundamental. Como que você vai lidar com questões que envolvem, inclusive, saúde mental, se os membros não têm preparo suficiente, ou se os membros têm dificuldades em caso de denúncia, porque no documento que nós transmitimos, nós informamos, inclusive, já amparado pela norma, pela lei federal, inclusive, que determina a necessidade de canais de denúncia, fluxos, estabelecimento de fluxos, quer dizer, os trabalhadores têm que ter confiança. Doutora Érica, por favor,
eu peço a sua exposição técnica e a importância e a necessidade das equipes, do preparo das equipes técnicas, inclusive, para lidar com as questões que envolvem saúde da mulher, né? Doutora Érica, boa tarde. Boa tarde. Agora vocês estão me ouvindo? Sim. Agora desculpa. Realmente, assim, eu tive uma complicação aqui, né? Eu entrei pelo computador e aí não deu certo, e agora eu estou entrando pelo celular e agora foi. Tá, estou aqui disponível para a gente poder começar esse bate-papo, né? Doutora Érica, eu estava explicando a necessidade da interação das equipes técnicas multidisciplinares de várias instituições, das empresas, né, de comunicação com profissionais de diversas áreas, inclusive de preparo dos membros da CIB para lidar com as questões que envolvem saúde da mulher, né, e as questões que são essenciais, que têm que estar inclusas, inclusive, no PGR e no GRA, que é o programa de gerenciamento de riscos e identificação dos riscos, a partir onde os programas serão pautados, mas conversa conosco um pouco a respeito da condição da saúde da mulher, né, esses esclarecimentos, essas questões que têm que ser levadas em consideração e importam e muito para que haja a efetivação dessa CIPA-A, né, e de todas as outras ações voltadas para a segurança e saúde das mulheres no ambiente de trabalho. Boa tarde, doutora Érica, a palavra é sua. Ok. Boa tarde, pessoal. Eu queria primeiro agradecer o convite para estar aqui falando com vocês. Eu acho que é um tema muito importante, essa questão de saúde da mulher nos ambientes de trabalho, em todos os ambientes de trabalho, nos diversos setores da economia. Essa saúde da mulher, para que ela possa trabalhar, ela precisa estar bem, ela precisa ter saúde, né? E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Eu sou ginecologista, como já foi dito, sou mastologista, e o ginecologista, pode passar o próximo, como todos sabemos, é o clínico geral da mulher, né? Nós vemos as nossas mulheres todos os anos, e aí, nessa consulta com o clínico, ou com o clínico geral, ou com o ginecologista, nós vamos estar atentos a todos os possíveis agravos à saúde que podem acontecer para a mulher, tanto no seu dia a dia, quanto também no seu ambiente de trabalho, porque a gente sabe que pelo menos 1/3 do seu dia, ou às vezes até mais, ela passa no seu ambiente de trabalho, né? Então, é muito importante que ela esteja num ambiente de trabalho saudável. No geral, como ginecologista, nós vamos prestar uma assistência no geral para a mulher, levando em consideração não apenas as alterações ginecológicas, mas também outras alterações sistêmicas, como a hipertensão, a diabetes, o colesterol alto, as doenças da tireoide, as doenças cardiovasculares. Então, quando a mulher vem no ginecologista, nós vamos estar dando uma atenção integral à sua saúde. Próximo. E dentro disso, uma coisa que eu acho extremamente importante falar é que a mulher, por lei, ela tem direito a ir ao seu ginecologista, a ir ao procurar um médico para que seja realizado os seus exames periódicos de prevenção aos cânceres. E aqui nós vamos frisar principalmente a questão de câncer de colo do útero e câncer de mama, que são os dois mais frequentes na mulher. E enquanto a gente fala disso, eu acho que assim, o CIPA, assédio, é importante frisarmos que a mulher também sofre assédio na hora de ir no médico. Minutos antes de começarmos a live, eu atendi uma paciente. Ela saiu e o que ela reportou foi: doutora, não esquece do meu atestado, porque toda vez que eu venho no médico, eu fico constrangida, meu patrão me olha com cara feia, meu patrão, às vezes, não quer aceitar o meu atestado de consulta, tem que colocar um atestado de doença, tem que colocar um atestado o dia inteiro. Isso é uma forma de assédio, né? E é importante que isso não aconteça, porque tanto a mulher, como foi falado anteriormente, ela precisa estar bem emocional e fisicamente para que ela exercesse, inclusive, a sua atividade laborativa de forma plena, de forma capaz. Tá? Então, diante disso, eu vou falar sobre esses dois cânceres mais comuns, né, que eu acho de extrema importância para as mulheres trabalhadoras, que é o câncer de mama e o câncer de colo do útero. Próximo. O câncer de mama é o câncer que pode passar, é o câncer mais comum entre as mulheres, é o câncer ginecológico mais comum entre as mulheres, é a primeira causa de morte por câncer em todas as mulheres na idade entre 40 e 55 anos. Daí a sua importância. Próximo. Nós temos vários fatores de risco para o câncer de mama, mas o principal fator de risco é o fato de ser mulher. Por quê? Porque para cada 100 casos de câncer de mama em mulheres, nós vamos ter um caso de câncer de mama em homem. Então, a frequência, a incidência é muito maior na mulher. Além disso, outro fator de risco importante é a idade. A mulher, acima dos 50 anos de idade, aumenta muito o seu risco do câncer de mama e de outras neoplasias também. Todos nós, na realidade, à medida que nós vamos envelhecendo, vai aumentando o nosso risco de câncer, né? As células vão perdendo seu mecanismo de defesa e aí a gente precisa se prevenir. Então, a mulher aumenta o risco de câncer de mama, o homem aumenta o risco de câncer de próstata, os dois aumentam o risco de câncer de intestino. Então, a idade é um fator de risco importante. A partir de uma certa idade, eu tenho que me preocupar com isso, tá? Com essa prevenção do câncer. Outro fator de risco importante, antecedente familiar. Antecedente familiar de câncer de mama, parentes de primeiro grau. O que é parente de primeiro grau? Mãe, filho e irmã, são parentes diretos. E não me importa só o antecedente feminino. Se eu tenho, por exemplo, o meu pai que teve câncer de mama, é mais importante do que quando a minha mãe teve câncer de mama. Então, a questão do familiar é bilateral.
mas é mais importante quando o parente é de primeiro grau e novo. Então, se eu tive a minha mãe com câncer de mama aos 60, é diferente se eu tive a minha mãe com câncer de mama aos 30. Do ponto de vista de risco genético, eu vou me preocupar mais com aquela mulher em que a mãe teve câncer de mama novo, tá? Lembrando que apenas 5 a 10% do câncer de mama é hereditário. 90%, ou seja, de cada 10 mulheres, 9 não tinha ninguém na família que teve câncer de mama. Então, falar que, eu não tenho ninguém na família, eu não preciso fazer minha mamografia, tá errado. Vou correr o risco de ter um problema e não achar a tempo. Próximo, por favor. Outros fatores de risco importantes estão relacionados com os hábitos de vida. A obesidade, para nós termos uma ideia, ela aumenta o risco de câncer de mama, principalmente quando é um paciente que está obeso após a menopausa. Ela aumenta em 30% o risco do câncer de mama. O hormônio, está falando que está mudo, é o meu não, né? O hormônio da menopausa, por exemplo, que muitas pessoas têm medo, ele aumenta menos que a obesidade. Então, por isso, é importante o controle da obesidade, principalmente na pós-menopausa. Pareado com a obesidade, nós temos a questão do sedentarismo, enquanto que isso são fatores de risco separados. Então, uma coisa é a mulher gordinha, outra coisa é a mulher gordinha que não faz atividade física, porque a atividade física diminui em 30% o risco de câncer de mama. Olha que coisa interessante. Então, se eu estou acima do peso, mas eu faço atividade física, apesar de ter um pouco de risco de obesidade, eu estou um pouco protegida porque eu faço atividade física. Só que não pode ser aquela atividade física meia boca. Não dá para eu ir lá fazer uma caminhadinha, 10 minutinhos e falar assim, não, malhei. Eu preciso de que seja uma atividade diária de pelo menos 30 minutos. Outros fatores de risco extremamente importantes, cada vez mais na atualidade, consumo de bebida alcoólica. O consumo de bebida alcoólica por mulheres está cada vez maior. E começando muito cedo, as adolescentes, as mulheres mais novas, 20 e poucos anos, estão com um aumento, com o consumo de álcool muito exacerbado. E isso aumenta muito o seu risco de câncer de mama. E de outros cânceres, como a gente vai ver, do câncer de colo do útero, também está relacionado com o aumento do consumo de bebida alcoólica. Próximo. E já que nós falamos de fatores de risco, nós vamos falar então que está diretamente relacionado ao fator de risco, que é a prevenção. Como que eu posso me prevenir desse câncer tão frequente? Eu vou atuar nos fatores de risco. Tem coisas que eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar o fato de ser mulher. Eu não consigo mudar o fato de que já estou quase com 50. Mas eu consigo mudar fazer ou não fazer atividade física. Eu consigo mudar amamentar ou não. Eu consigo mudar a questão da ingesta ou não de bebida alcoólica. Então, fazer atividade física, ter filhos novos, amamentar, ter uma baixa ingesta de bebida alcoólica, isso é prevenção de câncer de mama. Próximo. Outras formas de prevenção que estão relacionadas aos fatores de risco, que estão relacionados aos hábitos de vida. Próximo, por favor. É a alimentação balanceada e, em alguns casos, naquelas pacientes que têm um fator alto risco familiar e que foi feito um teste genético, que eu comprovei que ela tem um risco extremamente alto, eu posso fazer uma cirurgia profilática, que é a adenomastéria, em que eu tiro as duas mamas e coloco 2 silicones no lugar. Isso é passível? É, mas não é para todo mundo, não é para quem quer. Tem pacientes que chegam no consultório e falam assim, eu quero tirar as 2 mamas porque eu não posso nem pensar em ter câncer de mama. Não é assim. Eu preciso de ter uma indicação médica para essa cirurgia, que é o teste genético positivo. E, a partir disso, nós vamos fazer, então, uma prevenção secundária. Como que eu posso, fora a questão dos hábitos de vida, descobrir esse câncer precocemente? Próximo. Então, os 3 fatores principais que a mulher tem que ter. Autoexame das mamas, todos os meses após o período menstrual. Exame pelo profissional de saúde. É diferente a mulher se examinar e ela ir no ginecologista, no clínico geral, uma vez por ano, para que seja feito esse exame. Ou, às vezes, tem alguns programas que estão treinando as enfermeiras para fazer esse diagnóstico precoce. Eu preciso de um profissional de saúde habilitado, que conheça as técnicas, para que está me ajudando, né, com esse exame físico. E o chave ouro no diagnóstico do câncer de mama é a mamografia, que deve ser realizada por todas as mulheres acima dos 40 anos de idade, uma vez por ano. É um direito da trabalhadora estar realizando a sua mamografia. É um direito dela sair do seu serviço para ir ao médico, fazer a sua mamografia e depois levar o resultado, porque fazer o exame e não levar para o médico ver, não vai resolver, tá? Próximo, por favor. E o segundo câncer mais comum é o câncer de colo do útero, é o segundo câncer ginecológico mais comum na mulher, é a terceira causa de morte de mulheres por câncer, ele está atrás do câncer de mama, do câncer de intestino, e aí eu tenho câncer de mama, o câncer de colo do útero. E uma coisa importante, ele é causado pelo HPV, papilomavírus humanos, que é, em 90% das vezes, uma doença sexualmente transmissível. Daí a gente falar que o câncer de colo do útero é uma doença sexualmente transmissível, porque o grande agente causal é o HPV. Próximo. Falando em câncer de colo do útero, a gente tem vários sinais e sintomas que a mulher deve estar atenta e aí procurar o seu ginecologista ou clínico geral para estar esclarecendo, como sangramento vaginal, secreção anormal, sangramento após a menopausa. Entrei na menopausa, não estou mais menstruando, já tem um ano. De repente tive sangramento, opa, tem alguma coisa errada. Preciso esclarecer isso, né? Sangramento após a relação sexual, dor na relação, dor na região pélvica. Próximo.
Diante desses sinais e sintomas, ou mesmo sem sinais e sintomas, vou procurar o meu médico. E quais são os fatores de risco para o câncer do colo do útero? Como eu falei, HPV é a grande causa de câncer de colo do útero e é uma doença sexualmente transmissível. Tabagismo. Mulheres que fumam aumentam em 2 vezes, ela dobra o risco de ter câncer de colo do útero, tá? Infecção sexual precoce, início da atividade sexual precoce, vários parceiros, e tudo isso está relacionado à exposição ao HPV. Se eu começo a ter relação mais nova, eu tenho mais chance mais nova de entrar em contato com o HPV. Se eu tenho mais parceiros, principalmente se eu não uso camisinha, eu tenho mais chance de entrar em contato com o HPV. Então, todos esses dados, vários parceiros, início da atividade sexual precoce, múltiplos filhos, tudo isso tem a ver com a maior exposição ao risco de pegar HPV. Outros fatores de risco, os anticoncepcionais, mas os mais antigos, porque os mais novos a dose é muito baixa, não interfere tanto no epitélio do colo do útero, pacientes imunodeprimidos, e a questão, como a gente falou, da dieta, que também é uma coisa que interfere, no geral, dieta rica em frutas e verduras, ela nos protege de vários problemas de saúde, não só a questão do câncer de colo do útero. Próximo. Como que eu vou prevenir, então, diante desses fatores de risco? Próximo. Se alguém puder passar. A prevenção eu sempre falo, olha, gente, tudo que é bom para a mama é bom para o útero, é bom para o organismo. Então, fazer atividade física, ter controle de peso, ter alimentação saudável, não fumar, isso é muito importante para o câncer de colo do útero. E os 3 mais importantes, os 3 fatores determinantes desse risco de câncer de colo do útero. Vacina para HPV, que é oferecida gratuitamente pelo SUS para todas as meninas e meninos dos 9 aos 16 anos, para todos os homens e mulheres com HIV ou com doenças imunossupressoras até os 26 anos de idade, tá? Então, eu tenho essa vacina disponível, ela é eficaz, tá? E depois dessa faixa etária, que é oferecida pelo SUS, eu ainda tenho a opção de estar fazendo ela particular. Mas todos nós que temos vida sexual ativa, podemos está fazendo a vacina para HPV e, com isso, adquirindo uma forma importante de prevenção do câncer de colo do útero. Outra forma importante é o uso de camisinha, como a gente conversou, é uma doença sexualmente transmissível e, por isso, se eu uso camisinha, eu vou estar ajudando a evitar esse contágio por HPV e contágio por outras doenças sexualmente transmissíveis. E uma coisa muito importante, realização do exame Papa Nicolau anual, né? Voltamos de novo à questão da saúde do trabalhador. A mulher tem direito à realização dos seus exames de prevenção periódicos e ela não pode, pegando um guicho lá do nosso CIPA-A, sofrer assédio quando ela vai se submeter a esses exames periódicos, né? É um direito dela à saúde, aos seus exames de prevenção, para que ela possa estar exercendo a sua atividade laborativa de forma plena e capaz. Eu falei muito rapidinho, porque me falaram que eu só tinha 10 minutos. Então, por isso eu fui mais rápida nas minhas falas, mas eu estou disponível a todos e quaisquer questionamentos que vocês tenham. Vou estar deixando disponível essa aula com a Jaqueline, com as meninas da organização, e é isso. Muito obrigada. Doutora Érica, muito obrigada. Tudo isso que a doutora Érica acabou de passar, ela deu uma série de ideias, de dicas, de ações que poderão ser desenvolvidas através de programas bem elaborados e com a participação de instituições. Veja bem, nós temos aqui empresas pequenas, média e grande porte. Então, para cada uma dessas empresas, há uma capacidade econômica, inclusive. Então, eu até coloquei aqui no chat a importância, porque aqui em Goiás nós desenvolvemos um trabalho muito intenso, forte, junto com as secretarias municipais de saúde e Secretaria de Estado de Saúde. Então, o SUS, ele ajuda, sim, ajuda, porque essa é a nossa experiência aqui em Goiás. Se vocês buscarem o SUS, empregadores, gestores, membros de equipe técnica de CIPA, de SESMI, dessas comissões, vocês terão apoio para desenvolver essas campanhas, porque tudo isso que estamos falando aqui integram, inclusive, as campanhas e diretrizes do SUS. Então, assim, não há aquela alegação de que falta recurso, né, doutora Érica? Falta recurso humano qualificado para ela colaborar. Não falta recurso humano para colaborar. Você tem perto do seu município, ou alguns municípios, assim, sei que o estado de Goiás é gigante, né, gente? Goiás é enorme. Mas nós temos aqui recursos humanos e instituições que podem colaborar com as empresas, inclusive, no desenvolvimento dessas ações. A doutora Érica falou, tabagismo, alcoolismo, obesidade, diabetes, né, hipertensão, são doenças que matam. São doenças que comprometem e muito a qualidade de vida do trabalhador, a vida do trabalhador, mas também são questões, são aspectos de saúde, doenças que podem ser, digamos assim, doutora, qual seria a palavra certa? Pioradas, né, potencializados os riscos, por causa de uma jornada de trabalho excessivo, por causa de más condições de trabalho no ambiente, porque o trabalhador não tem condição de se alimentar direito. Então, as campanhas de segurança alimentar, programas de qualidade de vida, que foi a doutora Érica que falou, certo, doutora? Isso colabora com a prevenção de doenças, correto? Sim, isso. Pois é.
Então as empresas pequenas, as empresas que não têm tantos recursos, vamos digamos assim, para montar uma equipe, ou não tenham essa obrigação legal, mas todos nós temos que ter esse compromisso social de bem-estar coletivo. Então, você tendo a obrigação de desenvolver ações de saúde e segurança no ambiente de trabalho, busca o SUS. Vai à Secretaria Municipal de Saúde, conversa com médicos, com profissionais da área, vocês vão conseguir esse apoio. E as empresas maiores, que têm obrigação legal, inclusive, de ter equipes técnicas multidisciplinares, bem compostas, bem formadas, né, com profissionais que têm autonomia, muitas orientações foram dadas aqui com relação ao desenvolvimento. Mas, pelo amor de Deus, nada de SESMIT terceirizado, né? Porque todo esse trabalho remoto tem suas vantagens, olha nós aqui conversando, mas quando o assunto é saúde e segurança no trabalho, a equipe tem que estar na linha de frente, tem que estar lá no canteiro de obra, tem que estar lá participando da vida do motorista, do profissional, tem que ir lá na garagem, tem que ir na manutenção, o engenheiro do trabalho tem que ir lá ver como é que estão os caminhões, tem que ir lá ver como é que estão os veículos, entendeu? O médico do trabalho tem que conversar com o trabalhador, não é fazer serviço à distância, não, ele tem que interagir, médicos do tráfego podem colaborar com vocês, né? Então, assim, tudo isso que nós estamos falando de saúde da mulher, com certeza irradia para todos os demais trabalhadores, benefícios, segurança, e quando o assunto é transporte, nós estamos falando, inclusive, de segurança viária, porque tudo que a doutora Érica acabou de falar aqui, que, por exemplo, o setor de transporte é um setor ocupado predominantemente por homens, mas que, recentemente, tem passado alguns apuros, dificuldades para a contratação de mão de obra, certo, Joabete? Sim, estamos com escassez, né? Escassez de mão de obra. Doutora Érica, cada vez mais o setor de transporte contrata mulheres. Então, assim, quanto mais esse bem-estar, todas essas boas práticas, todos esses cuidados, toda essa segurança e atenção as empresas proporcionarem para as mulheres, mais mulheres virão para trabalhar no seu setor. E até, doutora, falando, Jaqueline falando, é melhor você tirar o seu funcionário um dia para fazer o exame de rotina, você fazer a campanha de alimentação, do que você deixar ele ficar doente, e aí depois ele pega um atestado no caso do câncer de mama, por exemplo, às vezes a mulher fica um ano afastada, porque ela vai fazer quimio, ela vai fazer rádio, ela vai fazer a cirurgia, ela vai fazer... Então, assim, economicamente, inclusive, é melhor para a empresa ela proporcionar uma saúde, o bem-estar de saúde física e mental para a sua funcionária, para o seu funcionário, porque economicamente isso também vai ser melhor para a empresa. E de todas as formas, porque quando a trabalhadora é valorizada, respeitada, quando ela precisa de um atestado, a empresa entende, compreende o dia dela, né? Não haverá aquele desconto daquele dia dela, ela tem certeza, né, que há essa relação de confiança da empresa para com ela e um respeito à situação que ela está passando naquele momento, a fidelização, o compromisso desse trabalhador, isso aumenta, gente, exponencialmente. Olha, veja bem, o capital e o trabalho coexistem. Um precisa do outro, né? E olha, falando de setores econômicos que hoje em dia passam por um momento de carência de mão de obra, veja bem, a Joabete colocou um dado com relação à não contratação de mão de obra feminina, mas o transporte e a construção civil estão contratando cada vez mais mulheres, né? Então, assim, quanto mais as empresas investirem nesse cuidado, maior, com certeza será um alimento atrativo, né? Porque são questões que as mulheres vão analisar, essa questão da segurança, essa questão do respeito no ambiente de trabalho, se é um ambiente de trabalho seguro, se é um ambiente que vai respeitar a condição, o fato de ser mãe, né? Isso não é discriminação. Tem empresas que preferem contratar mulheres para motoristas. Aqui. Sim, existem isso, no transporte, por exemplo, tem muitos clientes que preferem mulheres na condução. Nós temos muitos segmentos dentro do setor de transporte, né, que os clientes assim preferem. Então, investir na saúde e segurança da mulher, com certeza, é atrair uma mão de obra competente, uma mão de obra cuidadora, né, e uma mão de obra assim, que vai te dar um retorno muito grande em termos de imagem e em termos de resultados que são desejados, né, pelas empresas. Doutora Érica, muito obrigada pela sua colaboração, novamente, conto com você sempre, muito obrigada. Eu que agradeço, né? Vamos continuar, né, nesse evento que está tão enriquecedor, né? Com certeza. Joabete, eu vou passar agora a palavra para a doutora Jeane. Eu gostaria de agradecer a doutora Érica pelas contribuições, né, e é isso, vamos para cima, né, a mulher é aquilo que eu coloquei na primeira fase, quando eu sou protagonista no trabalho, na atividade que eu faço, eu levanto muitas outras mulheres comigo, e é isso aí que temos que fazer. E chamamos, então, né, a doutora Jeane, para a gente conhecer aqui, falar com a gente, né, dar sua contribuição nessa roda de conversa tão enriquecida como estamos aqui fazendo. Doutora Jeane Carla Ribeiro Bezerra, juíza do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Doutora Jeane, é uma honra e um prazer tê-la conosco nessa roda de conversa.
Obrigada, Jaqueline, eu que agradeço. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar todos os participantes dessa roda de conversa, na pessoa da ilustre doutora Jaqueline, auditora fiscal do trabalho e chefe, né, da seção de fiscalização do trabalho e da Superintendência Regional do Trabalho aqui do Estado de Goiás, a quem desde já eu agradeço o convite para a participação nesta roda de conversa tão importante e com temas tão caros para nós mulheres, não é mesmo? Eu também gostaria de ressaltar que é uma honra estar aqui ao lado de mulheres tão importantes, né, falando para um público majoritariamente feminino. Obrigada aí a doutora Érica que precedeu, excelente fala. E com essa mesa multidisciplinar, eu percebo que além do conhecimento compartilhado, nós poderemos aperfeiçoar também nossa capacidade de ter empatia, de desenvolver um olhar mais cuidadoso com o público feminino. Eu tenho certeza que essa conversa ela já nos permitiu aprender muito com as experiências das mulheres incríveis que estão aqui presentes, e também podemos aprender com diferenças, né? Tem muita informação, mas a gente aprende também com o que tem de diferente na vida aqui de uma da outra, né? De um do outro. E eu noto que, apesar de todas essas diferenças de ponto, né, de disciplina tratada, estamos em busca de um só objetivo, que é um mundo mais igualitário, justo para as mulheres e sem assédio. Coube a mim, nessa tarde de hoje, tratar com vocês de um tema que está bastante em evidência nos últimos dias, né? Infelizmente, não apenas pelo fato de ser importante e por merecer aí um destaque realmente especial neste mês dedicado às mulheres, mas porque, mais uma vez, nós vemos mulheres vítimas de assédio por todos os locais onde quer que estejamos. É muito triste a gente ter esse tema em evidência, como eu disse, né? Não apenas porque é de fato um tema importante, mas é porque a gente está vendo vítimas aí em todas as situações. Todos devem ter visto aí o que aconteceu na última semana, né? Ficou na evidência nas mídias sociais, já que aconteceu dentro de um reality show de bastante sucesso aqui no Brasil, o que aconteceu lá dentro do Big Brother, que a moça foi assediada. E é uma situação que acontece bastante no nosso dia a dia, né? Não só na parte social, mas pode também acontecer dentro do ambiente de trabalho. Então, eu vou tratar com vocês hoje do tema assédio nas relações de trabalho. É claro que é o assédio amplo, a gente vai tratar também da questão do assédio sexual, mas eu vou tentar aqui rapidamente, né? Já que a mim também foi destinado 10 minutos aí, eu vou tentar dar uma acelerada a gente tratar das espécies de assédio que podem existir dentro dessas relações de trabalho, tá? Na definição geral, assédio significa importunar de forma inconveniente, de forma insistente. Eu acho que o mais importante para a gente identificar se está sendo assediado ou não, se está acontecendo uma situação de assédio ou não com um colega, é a insistência, a perseguição, a pretensão que está por trás ali daquela insistência, a pretensão que está por trás daquela perseguição. Então, o assédio é sempre um comportamento ofensivo, é sempre um comportamento abusivo. Então, o assédio é uma conduta reiterada, lembrem-se sempre disso, né? Tá acontecendo mais de uma vez, né? Porque às vezes tem uma importunação, ali passa, né, pelo exagero, tal, mas é importante que o assédio seja sempre reiterado, e é sempre uma conduta moralmente reprovável. As agressões típicas do assédio, elas se baseiam nas características da vítima. Pode ser o sexo, pode ser a cor, pode ser a religião, pode ser a etnia, pode ser gênero, pode ser orientação sexual, algum tipo de informação genética. São vários os tipos de assédio que podem acontecer, né? E o que caracteriza especificamente esse assédio, né? Nem sempre é fácil reconhecer se é assédio mesmo ou não, porque nós temos muitos resquícios de uma cultura onde o chefe tem que ser uma pessoa dura, tem que ser uma pessoa autoritária, né? Tem que demonstrar às vezes ira, intempestividade, mas do ponto de vista legal, como eu disse a vocês, a característica importante é a reiteração, que é essa ação recorrente, um tempo prolongado, e a intenção de prejudicar o trabalhador ou a trabalhadora, tá? A ação precisa ser recorrente, uma única situação isolada não dá para poder caracterizar, especialmente aí dentro desse ambiente de trabalho que é o nosso foco, tá? O assediador, ele pratica o ato com a intenção de inferiorizar, desestabilizar o empregado ou um grupo de empregados. Aí, o assédio ele pode acontecer de várias formas, tá? Tanto de forma verbal quanto física. Às vezes aquelas piadas que são ofensivas, que são intimidadoras, que são incômodas, observações que são humilhantes, xingamentos, apelidos ofensivos, calúnias, você mostrar para a pessoa, né, ou alguém mostrar para você imagens ou objetos ofensivos, incluindo imagens pornográficas, agressões físicas, ameaças, intimidação. Eu julguei um processo um tempo atrás, posso falar dele porque é um caso que já transitou em julgado, que a senhora ficou viúva, né, o marido dela faleceu, ela trabalhando na empresa, e a partir do momento do óbito do marido dela, ela passou a ser vítima de assédio sexual. O chefe passou a importuná-la de tal forma que eles trabalhando num deslocamento a trabalho, ele numa avenida, né, de uma determinada cidade, ele pegou e virou o carro como numa tentativa de entrar em um motel com ela, né, aquela legítima que a gente costuma ouvir, se colar, colou, né,
Ela, obviamente, manifestou a sua resignação, né, falou que não queria, que ela tinha acabado de se tornar viúva, ela não conseguiu nem viver o luto dela. E aí, tamanha importunação da chefia imediata e de outros colegas, né. Mas existem 4 tipos de assédio que são os mais comuns. O assédio moral, o assédio sexual, que é essa importunação, o stalking e o bullying. O assédio moral, ele é um comportamento indesejado, perturbador e constrangedor, mas não necessariamente ligado às questões sexuais, como é o caso do assédio sexual, tá? Nós já temos no Brasil um projeto de lei que tramita na Câmara Federal, agora, na verdade, ele foi encaminhado ao Senado. Os projetos de lei aqui no Brasil demoram muito, né, para serem sancionados, para virarem de fato lei. Pra vocês terem uma ideia, esse projeto de lei que trata do assédio moral, da tipificação do assédio moral, é de 2001. A gente tem 22 anos de tramitação e ainda não virou norma. Quer dizer, uma expectativa de se virar aí, que vai configurar o assédio moral como um fato típico aí, como de fato um crime, tá? E a ideia é a ofensa reiterada à dignidade de alguém, seja um sofrimento físico, um sofrimento mental, e vai ser especificamente dentro da relação de trabalho, tá? A tipificação que vem aí, né, nesse projeto de lei. É dentro do exercício do emprego, de cargo ou função. Então, você forçar uma pessoa a pedir demissão em razão de dinâmicas ali vexatórias dentro da empresa, aplicar penalidades em público, né, empregar jornada de trabalho exaustiva, tudo isso pode caracterizar aí o assédio moral. Como ainda não temos a legislação vigente, existe no site do TST uma cartilha de prevenção ao assédio moral, né, que eu indico aí, quem tiver interesse em dar uma olhada, é bastante interessante. E lá eles indicam como ações diretas que podem caracterizar o assédio moral: acusações, insultos, gritos, humilhações públicas e outras ações que são indiretas, como propagação de boatos, o isolamento, a recusa de comunicação, a exclusão social. Isso também pode caracterizar o assédio moral. O assédio sexual, por sua vez, né, dentro do ambiente de trabalho, ainda pode ser considerado um tabu dentro de muitas organizações, mas é aquele constrangimento de conotação sexual, tá? O assediador, ele vai fazer a intimidação dessa pessoa de tal forma que ela não consiga mais trabalhar, né? E após essa rejeição, ele vai praticar atos de exclusão, humilhação, constrangimento. Notem que o assédio moral e o assédio sexual, eles são muito parecidos, tá? A única diferença realmente entre um e outro é essa conotação sexual que está dentro do assédio. Nós tem uma pesquisa de 2020 que revela que aqui no Brasil, dentro do ambiente profissional, 92% das mulheres já recebeu algum tipo de assédio sexual. É um percentual extremamente elevado. 92% receberam algum tipo de solicitação de favor sexual. 91% das mulheres dentro do ambiente profissional já receberam algum tipo de contato físico não solicitado, aquele contato incômodo, né? A mão na cintura, a mão às vezes no pescoço. E 60% também, um índice altíssimo, já sofreram algum tipo de abuso sexual. O assédio já é crime no Brasil, né? Nós temos tipificação específica dentro do artigo 216A, que prevê que é crime constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico, né? É o chefe ali, assediando a empregada, tá? O outro tipo de assédio que eu disse para vocês é o stalking, tá? Ele significa a perseguição. Esse stalking, ele não é tão comum de acontecer dentro do ambiente de trabalho, mas ele pode acontecer. Os dois mais comuns, de fato, são o assédio moral e o assédio sexual. E o stalking é aquela perseguição no ambiente da internet. Tem uma série no Netflix que aborda o assunto, é bastante interessante. Pelo menos a primeira temporada, ela demonstra, assim, detalhadamente o que faz uma pessoa que é uma perseguidora da internet. O nome da série, para quem tiver curiosidade de assistir, é You. Você. Ela está, acho que na terceira ou quarta temporada, está até bastante anunciada, mas a primeira temporada dela é muito interessante nesse aspecto do stalking, da perseguição, né? A pessoa vai procurando os dados, vai perseguindo, vai olhando e vai tentando ali se aproximar. Nesse stalking, o agressor pode ser um ex-namorado, pode ser um desconhecido, um vizinho, um colega de trabalho, tá? Mas é esse perseguidor aí. Podemos ter também o assédio virtual, também conhecido como cyberbullying, né? Que as pessoas vão publicar ali em redes sociais vários tipos de discriminação, machismo, homofobia, xenofobia, própria importunação sexual também pode acontecer por cyberbullying. E o bullying, que é a última forma aí de assédio que nós temos, né? Bastante frequente nos espaços escolares, mas também pode acontecer no trabalho, em universidades e em ambientes virtuais. Como eu disse anterior, é o chamado cyberbullying, né? A ideia é discriminar, humilhar publicamente ou ameaçar física e psicologicamente, tá? Bom, o assédio no trabalho, como eu já disse, ele provoca uma série de problemas aí dentro da empresa, tá? Faltas, uma situação
que é denominada de presenteísmo. O que é esse presenteísmo? A pessoa assediada, às vezes ela não deixa de trabalhar, ela não falta, mas ela vai só de corpo presente, porque ela não consegue se conectar nas atividades. Ela não consegue trabalhar, né? Então tem uma perda da qualidade de vida pessoal, mas também tem uma perda de qualidade no trabalho. Também perde a empresa nesse aspecto, né? Por isso tão importante as empresas ficarem aí de olho, atentas ao que está acontecendo. Como eu disse, o que não caracteriza assédio? Uma ação única, né? Uma exigência profissional, um feedback, conflitos eventuais, isso é até normal dentro de uma organização, né? Uma relação empregatícia perfeita aí, ela não existe. A gente sempre vai ter situações conflituosas, isso pode acontecer. O que não pode é se tornar frequente e intencional, tá? Bom, a gente tem uma série de amparo legislativo aí, mesmo que o assédio moral não tenha previsão específica, mas a CLT prevê a possibilidade do trabalhador deixar a empresa pedindo uma rescisão indireta, porque o empregador está descumprindo as suas obrigações do contrato, né? A gente tem a possibilidade do empregador dispensar por justa causa o assediador, seja por incontinência de conduta, que é essa ação de natureza de conotação sexual, ou por ato lesivo à honra e à boa fama de algum trabalhador da empresa, ou mesmo de terceiros, né? Pode acontecer com clientes e outros. A Constituição Federal também prevê como fundamento a dignidade da pessoa humana, que serve também para poder subsidiar aí essas situações de assédio moral. E o próprio Código Civil, né, prevê a possibilidade de indenização por danos morais aí decorrente dessas importunações, tá? Bom, as consequências do assédio dentro do trabalho, eu já disse para vocês, na empresa, perda de lucro, baixa produtividade, para o trabalhador, perda de confiança, perda da vontade de trabalhar, esgotamento, e também tem outros impactos aí na saúde da pessoa que podem culminar até numa situação de suicídio, né? A gente tem aí várias situações de estresse pós-traumático, ataque de pânico que a pessoa pode sofrer depois aí dessas condutas de assédio. E como que as empresas podem lidar com esse assédio? E o trabalhador? A ideia, uma delas é essa roda de conversa de hoje, é a conscientização. Porque a partir da conscientização a gente consegue coibir esse tipo de situação, né? Reforço aí a existência da cartilha de prevenção, que existe no site do TST, e é importante que a empresa fique atenta, né, para retirar a autonomia do colaborador ou contestar aquela atitude dele que seja considerada inadequada, observar se algum colaborador está sendo sobrecarregado, se está tendo fala com gritos, de forma desrespeitosa, se a gente está tendo problemas de saúde reiterado com alguns trabalhadores, né? Várias situações aí a empresa pode observar. Inclusive, vale salientar que hoje a CIPA, né, não é só apenas para prevenção de acidentes. Hoje também ela recebeu aí mais um A para a prevenção do assédio. Então, a CIPA vai atuar nesse aspecto, e agora, a partir de ontem, né, entrou em vigor, inclusive, uma norma nova, que é a Portaria 4219, de 2022, do Ministério do Trabalho e Previdência, que torna e que tem por objetivo a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho e a preservação da vida e promoção de saúde do trabalhador. Isso é extremamente importante quando a gente fala dessa situação de assédio, né? Outras coisas que a empresa pode fazer, criar política dentro da empresa para conscientizar o assédio, para prevenir, e também podemos treinar, né? Líderes, gestores, treinar o próprio RH, como ele vai receber essas denúncias, criar canais de denúncias, porque as últimas estatísticas que nós temos é que as pessoas não falam, não denunciam assédio, 60% por medo de perder o emprego, e 78% acham que não vale a pena denunciar, porque não vai dar em nada. Então, aí a importância de ter um canal de denúncia sério, né, que possa levar em frente, que possa realmente investigar o que está acontecendo. E, além disso, as empresas criarem regras internas e políticas anti-assédio, né, de forma a tornar igual aí o trabalho de todas as pessoas, independente do sexo ou de qualquer outra característica que a pessoa possa ter, tá? E para concluir, para fechar aqui, pulando algumas coisas até que eu queria tratar com vocês, mas o importante, gente, vale dizer que o assédio no trabalho ele pode causar diversos problemas, tanto para a empresa quanto para os empregados. É nesse contexto que a lei trata o tema, né? É importante que o assédio no trabalho ele seja eliminado, ou seja, pelo menos diminuído. A gente vê as estatísticas são altíssimas. O assédio é uma coisa séria e a prevenção, né, a conscientização é o melhor caminho para a gente ter um ambiente de trabalho saudável e seguro para todos. E por último, mulher. Se você está sendo vítima de assédio, afaste qualquer sentimento de culpa. A responsabilidade pelo assédio, ela é única e exclusivamente do agressor. Nenhum ato seu pode justificar essa agressão, tá? Eu acho que o que mais queremos aí,
é paridade e representatividade. A gente não quer nem proporcionalidade, né? A gente quer um tratamento igual e quer representatividade dentro das instituições para ver se há uma conscientização maior aí com relação ao assédio. Obrigada mais uma vez, eu espero, pelo menos se não dirimir as dúvidas, mas pelo menos eu implantei dúvidas aí com relação à conscientização, tá? Do assédio no ambiente de trabalho. Muito obrigada. Nossa, doutora Jeane, muito obrigada. Uma fala clara, esclarecedora, maravilhosa, como sempre. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Estou sempre à disposição. Ajudou absurdamente. E a doutora Jeane também falou a respeito de ações, de programas, de medidas que poderão ser implementadas e que integram as ações do PGR e do GRO, a partir da identificação dos riscos do GRO, da NR1, né? E ela falou também de ações e medidas que precisam ser tomadas pelos gestores, fortalecendo a CIPA-A e a CIPA-TR-A. Então, ações, programas, informar o que é assédio, o que é assédio crime, o que é assédio moral, o que é o assédio ato ilícito, que tem no mundo do trabalho, no nosso mundo aqui, a mesma repercussão do crime. É rescisão indireta, a empresa poderá mandar você, assediador, por exemplo, desculpa a palavra forte, mas vamos supor, o assediador, ele poderá perder o emprego por justa causa, é uma repercussão. A trabalhadora, a vítima, poderá emplacar uma rescisão indireta, dependendo da situação, dos fatos, de tudo que conseguirmos levantar, inclusive grandes processos aí, né, doutora, por dano moral, incluindo dano moral coletivo, que é um assunto que daqui a pouco nós vamos conversar com a procuradora do trabalho, a doutora Janilda, mais na frente já vai falar um pouquinho sobre isso. Mas ela deu uma série de ações, de sugestões, ela falou a respeito disso, e são medidas exigidas pela Auditoria Fiscal do Trabalho. É isso que nós vamos cobrar das empresas quando estivermos fiscalizando. Então, toda essa fala da doutora Érica, toda a fala da doutora Jeane, elas validam o trabalho da Auditoria Fiscal do Trabalho, porque não é achismo da nossa parte. Primeiro, é a realidade, é uma questão de condição humana, existem parâmetros legais de cobrança, né, há uma exigência legal, né, o que se precisa hoje, doutora Jeane, para nós é muito clara a necessidade de implantação e efetivação da CIPA-A, mas nós entendemos também desse tempo, né, digamos assim, necessário, que os empregadores, os gestores, precisam se mexer, não é esperar a Auditoria Fiscal do Trabalho bater na sua porta, notificar você, a notificação para orientar eu já transmiti, viu? Já fizemos a live, já conversamos, o auditor agora que estiver dentro da sua empresa, ele vai fazer a NR5. Agora, obviamente, que se você é empregador, gestores, vocês já tiverem começado esse processo, né, doutora G, é um esforço, a gente sabe que é difícil, é comportamento, o comportamento não é fácil, nós sabemos disso. Se você está nesse desenvolvimento, obviamente, o tratamento, né, a resposta da fiscalização que você terá não será o mesmo daquele de um empregador que não está nem aí para essas questões, que acha que isso não é um assunto, não é uma questão importante, né, ou ignora o problema, seja qual for. Questão das mulheres, assediador é manipulador. Assediador é manipulador. A doutora falou muito bem, culpa, você não tem culpa de nada. Não tem culpa de nada. E a nossa expectativa, nós, autoridades do trabalho, é que você, a partir dessa nova configuração, dessa nova atribuição da CIPA, você não fique mais sozinha no ambiente de trabalho. Você não estará mais sozinha, tem uma comissão, já tem uma organização, você já vai se enxergar dentro do ambiente de trabalho, se vendo como um sujeito de direitos e se enxergando, você vai conseguir se identificar como uma vítima. E, principalmente, não estar sozinha. E aí, nesse aspecto, eu vou chamar, agora, muito obrigada, doutora Jeane, novamente, eu vou chamar a doutora Maris. A doutora Maris também tem nos ajudado, assim, sensivelmente nessas questões, no desenvolvimento dos programas. A doutora Maris Eliana Ditz é psicóloga, e ela tem uma longa jornada, uma grande experiência com relação a essas questões. Certo, doutora Maris? Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, honrada em estar aqui. Eu estava pensando agora, Jaqueline, inclusive, nos bastidores, não é? O que cada um passa. Você que está aí, sabe da realidade, o que está te acontecendo agora? Aqui, nesse momento, está chovendo. E a energia acabou. E ela voltou. Então, gerenciar tudo isso e na expectativa de falar, a gente tem que ter o autocontrole. E nós temos o controle interno e externo. Quando a gente fala de controlar internamente, é o locus interno. É aquilo que eu consigo, que eu posso. E o locus externo independe da minha vontade, como, por exemplo, a chuva que está caindo aqui. Caso eu caia, eu sei que tem uma rede de apoio. Eu saí do computador e já entrei aqui pelo celular. Ou seja, cada um de nós traz em si recursos para conseguir dar a volta por cima. Mas, às vezes, sozinho não é possível. Às vezes, a gente precisa de alguém. Como, nesse momento, a Karine está colocando slide. Muito obrigada, Karine. Parabéns, mulher. Nosso mês e todo dia é nosso dia. E por onde eu deveria começar? O mundo é tão grande. Não importa. Começarei com o meu país. Mas o meu país também é muito grande. Brasil. Não importa. Começarei com o meu estado. Goiás também é grande. Não importa. Começarei por Goiânia. Goiânia também é grande. Não importa. Começarei com a minha família. Minha família também é grande. Não importa. Começarei comigo mesmo. Ele é o nível. Começar a partir do conhecimento.
do meu potencial, do meu valor, do meu papel na sociedade e no trabalho. Muito obrigada pelo convite. Meu coração está aquecido, porque falar de trabalho é falar de muitas possibilidades e oportunidades. Falar da mulher, uma mulher que está inserida no mercado de trabalho e que desempenha tantos papéis, e ela se coloca todos os dias de pé e recomeça. Muito obrigada, parabéns, mulher, pelo nosso dia, pelo nosso mês. E hoje, em especial, nós queremos abordar um tema sensível, e daí eu parabenizo por essa organização, que é a violência no trabalho. Como a gente pode prevenir, como a gente pode reconhecer, como os gestores podem identificar, às vezes ler entre linhas, perceber através da fisionomia, da fala do sorriso, da ausência, de tantos atestados médicos, às vezes de uma desistência, de uma entrega, de uma produtividade que começa a ser questionada, e muitas vezes sem saber a causa. Nós temos aí alguns minutos, então vamos nos guiar aqui por alguns slides, que é só mesmo para a gente seguir um roteiro. E assim a gente coloca, próximo, por favor, essa mulher, esse desenvolvimento e está no contexto de trabalho. Próximo. Todas as manhãs, ela deixa os sonhos na cama, acorda e põe sua roupa de viver. É uma frase para inspirar, a Clarice Lispector. Próximo. Nós já sabemos, mas não custa relembrar, de algumas dificuldades, de alguns indicadores que a gente tem nesse dia a dia, e as palavras vão aparecendo aí, que é etarismo, que nós temos visto muito isso, principalmente no momento que uma senhora com mais de 40 anos foi para a escola, para a faculdade, e isso foi motivo de chacota, né, de colegas. Então, que está passado de hora, e a gente reconhece o valor, inclusive internacionalmente, como a terceira idade é valorizada nisso, né, nessa experiência que traz, aliada ao brilho nos olhos, sangue nos olhos, a força da juventude, aliada à experiência, que dá uma combinação muito boa. Então, nós temos visto que, no Brasil, principalmente, tem sim a questão do etarismo, do racismo, que sabemos o que é, de mulheres, né, por serem mulheres, serem maltratadas. Nós sabemos também do capacitismo, que vai aparecer na tela aqui também, Karine, deve aparecer exatamente, gordofobia, que agora, pelo fato de você estar acima do peso, a questão de uma cultura que vem de muito tempo, mas que a gente não pode sucumbir. E muito mais do que estética, é a questão da saúde mental. Inclusive, tem pessoas que fazem bariátrica, mas não conseguem ter uma mente modificada. Ou seja, a gente começa, primeiramente, emagrecendo, né? Tem que ter esse emagrecimento interno, mente, e daí começa. Mas muitas vezes, para caber naquilo que é politicamente correto, numa estética esperada, muitas mulheres estão ficando com um problema de imagem, percepção de autoimagem mesmo. E aí a gente sabe que pode vir desde a anorexia, a bulimia, transtornos alimentares por conta disso. Ou que eu tenho que estar no salto muito alto, eu tenho que estar convencionalmente preparada para isso. E às vezes se isola na sua necessidade, nas suas dificuldades de habituar esteticamente a um padrão. É claro que toda empresa, né, tem ali as suas exigências, os acordos, mas não ir além daquilo que suporta, porque uma hora a conta chega e chega muito cara. Outras vezes, a questão de inclusão, uma incapacidade, digamos assim, uma dificuldade corporal, as pessoas com deficiência têm essa dificuldade de serem aceitas, de serem compreendidas. Aliás, um parênteses, depois de muito tempo eu voltei a fazer Libras. Ontem mesmo eu tive aula. E algumas pessoas me perguntam por quê? Por quê? Para tentar conectar com aqueles que não ouvem. Mas a gente precisa também estudar outras formas de fazer conexão. Daqueles que estão aquém, além de nós, daqueles que têm uma faixa etária diferente, uma intelectualidade, um histórico familiar. É descobrir a linguagem para acessar e juntos produzirmos o bem para nossa sociedade, para nossa família. Então, aqui é um momento de mobilização mesmo, de empatia, para a gente acolher as mulheres de várias, com várias demandas e realidades. Próximo, por favor. Pensando nisso, nós temos aqui, então, violências. Eu sei que vocês sabem, mas não custa lembrar. Nós temos violências contra a mulher. E nós temos, então, a física, a violência moral, patrimonial e econômica, psicológica e sexual. Muitas vezes no trabalho, de uma forma mais velada, acontece muito a psicológica e a sexual. Ou seja, a pessoa, a vítima, ela se vê numa situação muito constrangedora, ela às vezes não consegue reagir, porque se denunciar, se reclamar, ela pode também se considerar culpada, e ela prefere se isolar. E aí, no trabalho, uma pesquisa que eu fiz sobre, inclusive, assédio moral, que eu tenho aqui em mãos, nós levantamos algumas questões a respeito dessa violência psicológica que a mulher enfrenta. E as consequências são muito sérias, que pode, inclusive, terminar em suicídio, autoextermínio. A questão dessa violência psicológica e sexual e velada, que muitas vezes os colegas, os colaboradores não conseguem ver e ela fica calada, e esse silêncio angustia muito,
pode trazer, então, depressão, angústia, estresse, crises de competência, crises de choro, mal-estar físico e mental. Fica esperando chegar sexta-feira, ou quem trabalha no sábado, fica esperando domingo a folga. No primeiro dia da semana que tem que retornar para o trabalho, é uma angústia, um sofrimento, porque ela precisa trabalhar, mas ela está trabalhando em condições muito difíceis. E de quem é a culpa? Ora, nós temos muitas pessoas envolvidas, tanto para ajudar como para destruir. É essa percepção no dia a dia, esse olhar no olho, esse perceber a ausência, é falar de outras coisas, é saber como está, o que está acontecendo, dar oportunidade para essa mulher ser ouvida. A gente precisa coibir brincadeiras de mau gosto, foi sem querer, por exemplo, apelidos, comentários pejorativos, e a gente tem sim que verificar e começar a defender essas mulheres e principalmente estimular para que elas procurem, com certeza, a comissão, o RH, recursos humanos, o líder, aquela pessoa que se coloca ali para ajudar. Isso tem que ser feito de uma maneira muito ética para que a gente não piore os fatos, para que essa pessoa fique tão exposta. E as consequências dessa violência contra a mulher psicológica e sexual diminui também a capacidade de concentração, de memorização. Então, é um efeito dominó cascata. Ela se sente perseguida, ela se sente ameaçada, constrangida, e às vezes não conseguindo estruturar ali a sua defesa, a questão da autoestima, de posicionamento, ela começa a sucumbir. E para perceber, o líder precisa de ter um olhar muito apurado. E às vezes, um colega próximo pode também chegar no diretor, no líder, e dizer que aquela pessoa está passando por alguma situação. E a gente, então, faz essa rede de apoio para proteger essa mulher, para dar voz. E às vezes, uma colaboradora traz queixas de outras também, mas tem medo de expor. O isolamento, tristeza, falta de esperança no futuro, mudanças, às vezes, de personalidade, reproduz condutas que até então você não conhecia, aumento de peso, emagrecimento exagerado, distúrbios digestivos, muitas vezes não conseguindo entregar aquilo que é solicitado. A sexual, também já sabemos, mas vamos lembrar, é essa questão de ser pressionada, como a doutora agora mesmo disse, a juíza, falando sobre essa questão, exigir práticas que você não gosta insistentemente, repetidamente. Como na história do bullying. Bullying a gente aplica muito para a escola, né, de maneira intencional, repetitiva, e vai deixando a vítima. E acontece algo muito importante que eu preciso compartilhar com vocês, que é a vulnerabilidade. As mulheres não são iguais, como os homens não são. Cada pessoa tem uma história de vida, uma força e uma vulnerabilidade. E muitas vezes as vítimas trazem essa vulnerabilidade, essa dificuldade com a identidade, com valor, com autoestima. Então elas sucumbem mais rapidamente. Às vezes a forma de um líder falar com duas pessoas, a maneira que chega é diferente. E em verificando isso, a gente pode sim pedir apoio para essa comissão que existe dentro da empresa, para que a gente levante essa autoestima dessas mulheres, para que a gente seja rede de apoio. Próximo, por favor. E a violência contra a mulher, sim, próximo slide. Essa violência, ela vai se dando, e as consequências. A gente vê aqui o cenário da violência, nas 5 etapas. Vamos lá? Nós temos, então, o agressor, já está sendo liberado aí. Tem um momento aqui de delay, mas a gente tem que ter essa paciência. Nós temos a violência, as consequências psicológica, né, para a mulher, as consequências também para o agressor. Nós temos a prevenção e a intervenção, aquilo que foi solicitado a nós nessa tarde, compartilhar com vocês. Porque de uma ponta nós temos a vítima e do outro lado, agressor. E às vezes aqui dentro da própria empresa, do time, e como é que a gente faz? Há que se cuidar de ambos, há que se tratar de ambos. A gente precisa, então, promover o crescimento, o desenvolvimento, caso a gente consiga, porque nem sempre a gente consegue reaver algumas situações dentro da própria empresa, porque aí já entra a questão até mesmo de justiça, que daí nós temos os nossos limites também. Mas essa depressão e as consequências da mulher, como eu já disse, nós podemos sim ter aqui nas consequências do agressor, que muitas vezes é denunciado, vai envolver a família, essa vítima que fica preocupada também com represália, e há que se olhar, e daqui a pouco, no próximo slide, nós veremos, mas eu gostaria de falar já de cara, como nós podemos criar uma prevenção, uma cultura preventiva. Nessa cultura preventiva, nós temos a sensibilização, que é isso que nós estamos fazendo, e aqui a doutora Jaqueline, coordenando essa roda de conversa, ela sabe muito bem a importância de mobilizar, de estarmos afinados, de sensibilizarmos todos, os empregados, os empregadores, com respeito à violência da mulher. E a segunda etapa, nós temos também, eu não estou agora necessariamente usando o slide, tá, Karine? Você pode passar, por favor, ou tira da tela, porque eu quero explicar, depois, assim, você pode guardar isso aí do mercado, por favor, agora mesmo a gente volta. Além da sensibilização, acordar para a necessidade, o que nós precisamos fazer, nós temos também a formação de especialistas internos. É uma equipe que se prepara para isso, para ouvir, para trabalhar com pessoas de confiança.
tem que ter credibilidade. Alguém que se coloca como mesmo uma ouvidoria, e que essa pessoa se sinta acolhida, protegida na sua denúncia, nas suas queixas. E nós precisamos, então, de treinamentos específicos de funcionários do Departamento de Recursos Humanos, como medidas, providências para adotar, prevenir o assédio moral, detectar ou administrar os casos já existentes. Quantas vezes, em certas rodas, né, fala-se sobre alguma questão, mas não chega no lugar devido para aquela pessoa que, de fato, fará a diferença, que mudará o ciclo vicioso e colocará um círculo virtuoso, onde a gente tem espaço para falar, para ser ouvido, e necessariamente não sofrer represália ou ter medo de ser demitido por uma questão assim, e como pode ser ajudado. Sim, Karine, por favor, nós temos, então, pode colocar aquele slide, né? E a gente pode também ter a redação de uma agenda, como é proposta essa roda de conversa, de eventos, como é da CIPAT e tantos outros, que a gente vai falando e vai trazendo mais naturalidade a temas tão nevrálgicos, sensíveis. Nós temos a participação no mercado de trabalho da mulher, e a gente sabe que isso é um dos pontos que a mulher, às vezes, não é tão valorizada. A gente sabe que, no decorrer das décadas, né, dos anos, desde que a mulher entrou no mercado de trabalho, que a gente tem uma diferença muito grande, salarial, até mesmo pela questão dos filhos, de escolaridade, que por muito tempo ela ficou sem poder estudar, por cuidar da casa, e isso não é novidade. Mas nós temos, sim, até hoje, diferenças gritantes, às vezes na mesma função, mas a gente vê a remuneração bem distante, não compatível aos homens. E isso traz para a mulher não somente uma sensação, mas isso comunica de uma incompetência. E daí, denunciar qualquer homem ou qualquer pessoa, e lembrando que a gente pode sofrer assédio moral também por mulheres, tá? Mulheres, a gente tem que dividir também a conta. Nós temos aqui, na nossa roda, muitas mulheres, mas também nós temos muitas mulheres líderes, e nós precisamos estar atentas a isso, independente do gênero, a questão da valorização do ser humano. Então, aqui fica um convite para todas nós, né, de sermos ótimas líderes, gestoras, estarmos sensíveis, e os homens também. Bom, próximo. Nós temos aqui mais dados, vocês podem ver. Tem alguém me ligando aqui, não sei se tem algum problema. Ok, eu vou seguindo, tá? Parece que estão tentando comunicar comigo daí mesmo, doutora Jaqueline. Qualquer coisa, a senhora pode ligar o microfone e falar, tá? Por favor. E como a gente pode definir violência? Como a gente pode saber se o que está acontecendo é violência? A violência, ela é definida como uso intencional, que já foi dito aqui hoje, da força ou poder em forma de ameaça ou efetivamente contra si mesmo. Outra pessoa, ou grupo, ou comunidade que ocasiona, ou tem grandes probabilidades de ocasionar lesão, morte, dano psíquico, alterações do desenvolvimento ou privações. Essa definição, ela é da Organização Mundial de Saúde. Próximo. Eu falei, mas eu deixei agora aqui também por escrito para vocês acompanharem as consequências para uma mulher dessa violência, inclusive no trabalho. Sentimento de culpa, vergonha do seu passado, frustração, baixa autoestima, insegurança, irritabilidade. Às vezes, tem um parênteses, a mulher está na TPM, ela está irritada hoje. Essa irritabilidade pode se dar por uma violência velada que ela está passando. E a melhor coisa é a gente perguntar, posso ajudar em algo? Aconteceu alguma coisa? Você gostaria de falar comigo? Como você pode ajudar? Olha aí, alguém gostaria de falar? Olá, doutora Maris. Tá me ouvindo? Essa aqui tá uma chuva lascada. Sim. Doutora Maris, eu preciso passar a fala para a doutora Janilda também, por causa do tempo. Certo. Então, nós o tempo já esgotou, aí eu preciso que você dê uma arrasante agora, porque eu preciso passar para a doutora Janilda. Tá certo. Então, nós já vamos encerrando, dizendo próximo dessas consequências psicológicas da mulher e como é que a gente pode, então, ajudar. Aqui nós temos também do agressor, não é? Que a gente tem que ter muito cuidado, a forma de lidar, para não trazer mais prejuízos para essa vítima. Próximo, para a gente, então, finalizar, Karine, você já pode colocar na frase final, sem problemas algum, tá? Nós teremos, com certeza, outras oportunidades de falar sobre esse tema. Aí está em defensão, o slide fica também para vocês. E é importante dizer que, às vezes, a gente não pode acrescentar, né, muitos anos na nossa vida, mas a gente pode colocar qualidade de vida nas nossas vidas. Eu desejo a você, mulher, muita força para prosseguir, tenha sempre uma rede de apoio por perto e saiba que você tem um valor inestimável. Seu valor excede todas as joias. Muito obrigada pela oportunidade e vamos em frente, acreditando que todo dia é dia de recomeçar, a partir de mim, da empresa, da família e de um mundo melhor. Obrigada, um grande abraço para vocês. Doutora Maris, muito obrigada. Desculpa ter pedido tempo, mas eu preciso contar com a colaboração
do Ministério Público do Trabalho, com a sua representante, que é também uma grande aliada. Muito obrigada, doutora Maris. Muito obrigada pelo seu esforço e pelo seu apoio. Com certeza estaremos juntas em outras oportunidades. Com certeza, com certeza. Obrigada, boa tarde. Doutora Janilda. Olá, querida, minha querida amiga Jaqueline, parceira de trabalho. Muito obrigada pela sua presença novamente, pela sua colaboração, assim, de sempre, né? Para quem não conhece, doutora Janilda Guimarães de Lima, procuradora do trabalho, da Procuradoria Regional do Trabalho, da 18ª Região, e, assim, uma grande aliada da classe trabalhadora, uma grande defensora também dos direitos, né, dos trabalhadores, das trabalhadoras, uma trabalhadora vigorosa, né, e uma grande aliada e parceira da Inspeção do Trabalho e da Justiça do Trabalho no Estado de Goiás. Doutora Janilda, é uma honra tê-la conosco aqui. E aí você vai encerrar esse nosso encontro, essa conversa, e vou te deixar livre com tudo que você ouviu e mais com a sua experiência, para você encerrar essa roda de conversa tão importante para as mulheres, né, e para a sociedade brasileira. A fala é sua, doutora. Obrigada, querida. Eu agradeço o convite que me foi feito e espero abordar alguns pontos que me deixam um pouco ansiosa com a efetividade, né, da Lei 14.457, que eu acho que foi um avanço fantástico, inclusive para a questão da atuação do Ministério Público, né, quando nós estamos investigando assédio moral, assédio sexual. Eu sou uma das procuradoras que faz parte do núcleo aqui em Goiás, que somente trabalha com temas do assédio moral, assédio sexual, discriminação. Então, eu faço parte, nós somos divididos por grupos, e eu faço parte do grupo que faz a investigação desses inquéritos. Também trabalho com a questão do assédio moral há mais de 15 anos, e esse tema sempre foi muito caro para mim, né, que participei aí muitos anos, quase desde 2004, eu participei como coordenadora regional da Acorde Igualdade, que é a nossa Comissão Nacional de Promoção da Igualdade e Combate a todas as formas de discriminação. Então, desde 2004, então, eu atuo nessa área da discriminação e do assédio moral. Eu queria, antes de começar, como primeiro ponto para abordar essa temática que vocês estão falando aqui, eu queria divergir em 2 pontos com o pensamento que foi abordado pela juíza, porque eu acho muito importante não deixar algumas questões que podem depois fazer confusão para os trabalhadores que vão estar aí na CIPA, analisando os fatos, né, que podem configurar ou não assédio moral, né? E assédio sexual. Primeira coisa, não está dentro dos elementos configuradores do assédio moral e nem do sexual a intenção de prejudicar a vítima. Isso não está. Porque ninguém tem como entrar na cabeça das pessoas para confirmar ou não esse tipo de elemento. Então, esse elemento, ele é descartável. Ele não existe na configuração, nem do artigo 216, né? Que fala sobre 16A no Código Penal, e nem para a configuração do assédio moral. Porque a ideia do assédio, a ideia que gera o assédio moral com relação à responsabilidade do agressor é fazer alguma conduta que viole a dignidade do outro. Isso é do assédio moral, que viole a dignidade do trabalhador, tendo por efeito a possibilidade de violar os direitos do trabalhador na sua dignidade e também de causar danos psicológicos, tendo por efeito. Essa ideia, ela vem calcada na Convenção 111 da OIT, que estabelece que a discriminação, ela acontece quando o empregador comete alguma prática que tenha por efeito prejudicar, alterar a igualdade de oportunidade. Então, não está na pauta da configuração do assédio moral a intenção. Vocês cortam isso não existe. Segundo ponto, isso é importantíssimo, porque assim, com todo respeito, né, a doutora Jeane, mas essa ideia, ela começou lá naquele início, quando Marie-France Irigoyen começou a estudar o assédio moral, existia essa questão da intenção. Depois, o tema foi sendo trabalhado pelas pessoas que lidam com o direito do trabalho, e porque a Marie-France Irigoyen não era uma psicóloga, né? Então não tratava de direito do trabalho. Quando a temática passou pelos juristas, pelas pessoas que estão lidando com a área do direito do trabalho, essa ideia de que a intenção do assediador era elemento, ela caiu por terra, né? Então, assim, o que configura é apenas o efeito de violar a dignidade do trabalhador e poder causar danos psicológicos. Nem é preciso causar danos psicológicos para se configurar o assédio moral. Nem é preciso. Basta que a conduta seja suficientemente... ela tem um caráter de possibilidade de causar danos à vítima, né? Então, esse é um ponto que eu acho sério. Outro ponto que eu acho também que é preciso a gente abordar é o seguinte:
O assédio é uma conduta repetitiva, né? É realmente reiterada. Ela não se configura por um ato. Porém, existem alguns atos que são de característica, digamos, híbrida. Por exemplo, o empregador, eu tenho um caso, né, de um empregador que chegou, ele não gostava que os empregados saíssem de licença médica. E um trabalhador ficou mais de 6 meses de licença médica. Aí, quando o trabalhador, ele ficou muito irritado por esse trabalhador ter ficado fora, ele chamou, quando esse trabalhador retornou ao trabalho, o que ele fez? Ele pôs o trabalhador de castigo na frente dos trabalhadores e disse, olha aqui, prestem atenção. Ele não precisava dizer absolutamente mais nada. Todo mundo entendeu o que ele estava dizendo. E qual era a fala que estava escondida, mas que dava para perceber em todo mundo. Se vocês tirarem licença médica, vocês também vão ficar de castigo, como ele está de castigo. Então, esse ato, mesmo que único, ele tem, por efeito, uma prospecção muito grande. Ele afeta muitas pessoas. Então, pode-se configurar também assédio moral quando um único ato tenha os efeitos, como efeitos, uma prospecção muito grande em vários trabalhadores, na cabeça dos trabalhadores, de forma muito impactante, entendeu? Então, assim, esses pontos eu acho importante dizer, porque realmente não é o que está na grande maioria dos livros, né? Mas como eu já trabalho com essa temática há muitos anos, várias questões já foram, eu já peguei várias questões e esse tema eu já refleti muito a respeito dele. Bom, agora eu falando esses 2 pontos, eu gostaria de abordar sobre a questão da Lei 14.457, né, que eu acho que é um avanço fantástico, maravilhoso, né, para o ambiente de trabalho, vai facilitar enormemente o meu trabalho como procurador e o trabalho do Ministério Público quando estou investigando as empresas nas quais há denúncia de inquérito. Por quê? Porque agora nós temos, eu já determino nos meus termos de ajustamento de conduta, quando eu configuro o assédio moral, que a empresa contrate um profissional específico da área para fazer uma pesquisa de clima organizacional e para fazer capacitação de todos os gestores prepostos e trabalhadores a respeito do tema do assédio moral. Mas a gente sempre fazia isso, meio assim, tendo que a empresa concordar. Então, agora, a gente tem um apoio, né, na legislação que determina que as capacitações sejam feitas, observando que o item 4 do artigo 23 da Lei 14.457 de 2022, ele diz expressamente que a empresa deve realizar, no mínimo, a cada 12 meses, ações de capacitação, de orientação e sensibilização dos empregados. Eu achei isso uma maravilha. Por quê? O que as empresas podem fazer, né? E a CIPA, no item 3, já diz que a CIPA tem que incluir os temas de prevenção do combate ao assédio sexual nas práticas da CIPA. Tudo bem, mas isso leva a gente a entender que na semana de prevenção do acidente de trabalho, né, que agora deve ser semana de prevenção do acidente de trabalho e assédio sexual e outras formas de violência, porque eles podem ser inseridas essas temáticas, né, na SPAT, né? Mas o que a gente agora com esse item 4, que a gente pode pegar? É que a CIPA pode incluir não só palestras, mas ela vai ter que incluir algo mais profundo, porque na semana de prevenção de acidentes de trabalho, há ali palestras para os trabalhadores. Só que, neste caso aqui, do item 4, que está previsto no artigo 23, é algo mais profundo, que são capacitações, orientações e sensibilizações. Então, não é palestrinha só, não. Uma palestra pode ser boa e tal, mas tem que haver capacitação, né? Quando fala capacitação, eu penso que, neste caso, para a empresa começar a implementar o artigo 23, ela precisa primeiro capacitar os membros da CIPA. Por quê, pessoal? Vocês viram aqui, né? Tinha uma juíza do trabalho e uma procuradora do trabalho. E a juíza teve um posicionamento e a procuradora teve outro. Então, vocês imaginam na empresa, os participantes da CIPA na empresa, que não têm conhecimento algum sobre assédio moral e assédio sexual e outras violências, estabelecer normas internas, regras de conduta para serem inseridas em normas internas da empresa, fixar procedimentos de recebimento e de acompanhamento de denúncia e apuração de fatos, porque é dificílimo isso, não é fácil, e incluir os temas, né, nas práticas da CIPA. Não é possível, isso eu posso assegurar com toda certeza, que trabalhadores que não sejam muito capacitados, que não recebam a capacitação muito boa, consigam implementar esse artigo 23. E aí, Jaqueline, eu já coloco, assim, já dou uma dica, porque não é qualquer
estabelecimento de procedimento que vai ser a implementação. Não é. Tá? Porque isso é uma coisa muito responsável, que a empresa estabeleça grupo para poder fazer o recebimento e acompanhamento de denúncia, né? A inclusão de normas, regras de conduta também deve ser muito responsável, é muito sério, e fazer essas reuniões de capacitação. Se a pessoa não tiver um mínimo, assim, não é o mínimo, mas não é o mínimo, é um conhecimento suficiente, elas não vão conseguir implementar esse artigo 23, e a empresa vai ficar, o meu entendimento é que, se os membros da CIPA não forem capacitados, o artigo 23 não foi implementado. Dica, tá? Não foi implementado. E assim, eu concito a todos aos membros de CIPA, né, que assim, tomem essa responsabilidade com muita dedicação, porque eu confesso que eu fico muito triste com a performance de grande parte das CIPAs nos processos em que eu atuo como membro do Ministério Público. Na época da pandemia, eu estive, junto com a doutora Jaqueline, fiscalizando os hospitais. Bom, os hospitais são unidades, são empresas que estão em grau de risco 4, né? Ou seja, em grau de muito risco. Na época da pandemia, nem se fala. E as atas das CIPAs que nós tivemos a chance de ver, era algo assim, eu estou querendo usar uma palavra que não seja ofensiva, pífio. Eu acho que, inicialmente, nós vamos ter que desenvolver uma ideia dos membros da CIPA, que eles não estão como membros da CIPA apenas para garantir o seu emprego. Eles estão ali, a garantia de emprego é para que eles executem o seu trabalho com maestria. E a gente vê muito, infelizmente, muitos membros de CIPA fazendo a sua atividade sem considerar as atribuições que o cipeiro deve ter, né? Que é de acompanhar mesmo os programas de gerenciamento de risco, o antigo PPRA, acompanhar o PCMSO, registrar os riscos, como que os trabalhadores estão vendo os riscos da empresa, verificar os ambientes e as condições de trabalho, acompanhar a possibilidade de graves e iminentes riscos e tomar providências junto à empresa e o SESMIT, quando isso se evidenciar, né? Participar do desenvolvimento e implantação dos programas. Então, assim, eu acho que essa nova lei, ela vai chamar a atenção dos cipeiros para a sua atuação. Eu não estou aqui querendo fazer uma crítica a todas as pessoas, porque no universo de cipeiros existem pessoas de todos os tipos, que agem de várias maneiras. Mas eu tive que trazer essa questão aqui, porque esse assunto é muito sério, e ele pode ser muito bem conduzido pelos cipeiros, e a gente, né, da fiscalização e do Ministério Público também, pode ajudar também, né, nessa questão. Eu até, Jaqueline, estava aqui pensando, enquanto todo mundo estava falando, né, você comentou, né, do que vocês já tinham feito, eu acho que a gente pode até trabalhar numa atuação conjunta. O Ministério Público costuma instaurar procedimentos promocionais. O que é um procedimento promocional? É um procedimento administrativo que é voltado para implementar políticas públicas. E como é que a gente faz isso? Geralmente a gente faz as atividades em conjunto com os órgãos que estão, a gente escolhe um tema, né, pode incluir o tema aqui, CIPA-A, né, implementação da CIPA-A nas empresas, né, e a partir daí, a gente pode fazer, como o Ministério Público tem recursos, a gente pode até realizar audiências públicas, chamando as empresas para participar e chamando pessoas para qualificar essas pessoas das CIPAs. Chamar as empresas para tomarem consciência da responsabilidade delas, né, e fazer eventos que possam, por exemplo, ajudar na qualificação desses membros de CIPA, sabe? Isso pode acontecer, é uma questão que eu acho que é muito, muito boa, viu? Para você, para a gente atuar. A gente pode depois sentar e pensar nessa possibilidade, porque pode ser bom para os órgãos de fiscalização e também para as empresas, né? Então, é isso. Eu acho que essa CIPA-A, ela tem uma possibilidade muito grande de ajudar muito no ambiente de trabalho, principalmente porque, como eu lido com essa temática há muitos anos, eu percebo que muitas vezes não adianta a penalização, seja pelo processo criminal, ou mesmo pelo Ministério Público, com as nossas ações, dando multa de condenação em danos morais. Eu
eu cheguei à conclusão, depois de muito trabalhar nisso, que a conscientização, o trabalho de capacitação e de orientação e sensibilização é muito mais eficaz junto com a penalização, né? Mas sem esse processo de capacitação e orientação, as questões relativas à discriminação, né? Valorização da diversidade, respeito às condições das pessoas, como as pessoas com deficiência e a questão do assédio moral, não tem efeito prático. Não ajuda, às vezes pontualmente ajuda ali, mas esse tipo de lei, e se as CIPAs forem bem preparadas, elas podem ajudar extremamente o ambiente de trabalho nas empresas. Essa era a pontuação que eu queria fazer. Isso mesmo, Janilda. Inclusive, quando nós estávamos começando a live, uns 15, 20 minutos, acho que depois, eu estava falando a respeito dessa preocupação, é uma preocupação, o preparo dessas equipes, mas não só o preparo, a composição. Gente, não é porque está escrito na norma lá, no anexo, lá, que tem qual é a composição de uma CIPA, que você tem que cumprir o que está no anexo. Gente, aquilo ali é simplesmente o mínimo. Se você entende que no ambiente de trabalho você precisa de uma composição maior, tenha uma composição maior, tenham regimentos, controles internos e tudo mais, mas assim, é importante demais sempre primar pelo princípio da primazia da realidade, né, Janilda? É a realidade que vai colocar quantas, existe a lei, mas existe também uma realidade. A gente fala sobre isso tanto em tantas comissões e tudo mais, né? Você falou uma coisa importante, que a CIPA, o que a gente deve entender é o seguinte, a CIPA, ela conforme a lei, ela tem que estabelecer procedimentos, mas provavelmente ela não vai fazer essa verificação do assédio, não. Por quê? Porque tem que ser escolhida uma comissão, e eu acho, pela própria CIPA, uma comissão independente. Por quê? Porque é preciso haver uma separação entre aqueles que trabalham com o tema e aqueles que vão fiscalizar. Entendeu? Isso não vai funcionar, até porque, se for uma empresa que tenha, vai chover de denúncias, né? Vai chover de denúncias. Esse trabalho de sensibilização, de orientação, de sensibilização, veja bem, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que transmiti aquela notificação fiscal para mais de 10 mil CNPJ no Estado, divulgando, apesar da lei já ter dado 180 dias para que as empresas se adaptassem, conhecessem a norma, já fossem buscando caminhos, né? A gente sabe disso, né? A gente sabe também da dificuldade que é para os membros da CIPA assumirem mais essa atribuição e a dificuldade que é essa questão de lidar com essas questões no ambiente de trabalho sendo um colega de trabalho. Sendo um colega de trabalho, que é isso que a Janilda está falando aí, da importância de você criar uma organização interna, um mecanismo de controle, quem vai fazer o quê, pessoa, né, separada, justamente para viabilizar e ter, assim, esses aspectos de isenção, né, Janilda, de imparcialidade, né, e tudo mais, até para resguardar os membros da comissão, né. E falando a respeito de ambiente de trabalho, enquanto um ambiente educador, gente, o ambiente de trabalho tem esse aspecto também. Então, trabalhar toda essa questão que é tão sensível, que é um problema tão sério, igual a doutora Janilda está falando aqui, todo mundo fala a mesma coisa. É um problema sério, é um problema grave, né? Então, levar esses conhecimentos através da CIPA, através de uma CIPA preparada para lidar com essas questões. Por isso que eu falei, busquem o SUS, busquem a Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público, Superintendência Regional do Trabalho, peguem informação, troquem informação entre as empresas, Federação do Comércio, FIEG, FAEG, FEComércio, gente, Sistema S, Senai, Senar, Senat, Senac, gente, existe uma baita de uma estrutura aí que os gestores que têm interesse de fazer algo efetivo vão fazer. Agora, aqueles que quiserem partir para algo meramente pro forma, né, Janilda, ou só para não levar auto de infração do Ministério Público, auto de infração da Auditoria Fiscal do Trabalho, ou algum procedimento do Ministério Público, ou tal, gente, aí não, né? Nós estamos falando de algo sério, de um problema que é real e é grave, e estamos aqui ajudando, colaborando com o país na busca de uma solução. Não é, doutora Janilda? Na verdade, eu acho que eu sou até um pouco mais incisiva, Jaqueline, nessa questão da capacitação. Eu acho que essa capacitação não deve ser feita por pessoas que não tenham especialidade no tema. Eu vou te falar... Não pode. Falei exatamente sobre isso. Não pode. E aí, se a empresa tiver que gastar, ela vai ter que gastar. E infelizmente, sabe por quê? Porque o tema é muito... É porque eu que falei, Jaqueline, muitas vezes, eu que já participei de inúmeros seminários de assédio moral, muitas palestras de assédio moral, ouvindo, tá? Tô ouvindo. Então, assim, há várias coisas que são ditas e que, às vezes, não são aquelas mais esclarecedoras. E você contratar um psicólogo ou mesmo um advogado que não seja especialista na área, ele vai tratar do assunto de uma maneira que não vai colaborar com os membros da CIPA para que eles entendam. Porque os membros da CIPA vão ter que entender. Tem umas pessoas perguntando aí, mesmo que a empresa já tenha esses canais, a CIPA agora é o ordenador, o coordenador. Eles que vão, inclusive, na minha percepção, no meu entendimento, fazer a escolha das pessoas. Porque muitas vezes eu vejo a empresa escolhe as pessoas para estar lá nesses... Eu não estou falando que acontece isso, mas já aconteceu com casos de inquéritos meus. Eu falo daquilo que eu vi, pessoal, tá? Então, empresas escolhem pessoas que nunca acham assédio moral em nada.
Então, aí não adianta, né? Não adianta a questão da confidencialidade, não adianta nada. E outra coisa, são questões, por exemplo, que tem que haver conhecimento, tem profissionais especializados em montar esses procedimentos de verificação e apuração do assédio e punição. Tem profissionais já especializados nesse assunto. Por quê? Porque muitas vezes pode ser escolhidas pessoas que são mais pró-empregadores e porque a pessoa vai ter que falar e ela vai ter que, quem está na condução vai ter que ter sabedoria para conduzir as questões, porque muitas vezes, para poder fazer a verificação dos fatos, né, não é possível, por exemplo, no Ministério Público não é possível o aspecto da confidencialidade, porque se eu for investigar uma denúncia de assédio, dentro do Ministério Público não tem como, a pessoa tem que abrir mão do sigilo. Mas dentro da empresa, isso vai ser um ponto, porque senão ela perde o emprego. Mas vai chegar um momento que a coisa tem que ficar aberta. E a condução, quem está conduzindo, porque como é que você vai punir um gestor por ter assediado sexualmente se você não vai falar para o gestor, lá no final, né, na punição, que ele assediou sexualmente fulano de tal. Só que as pessoas que vão conduzir esse processo precisam ter muita sabedoria. Não tem que ter muita sensatez, muita sabedoria, muito conhecimento, e tem que conhecer dos mecanismos que são geralmente utilizados para esses procedimentos de apuração e punição de trabalhadores. Então, não é qualquer pessoa que faz isso, não é qualquer grupo de trabalhadores que está preparado para atuar nesse tipo de denúncia, né? Se mesmo, como eu disse, né, se mesmo entre operadores do direito, do Ministério Público e do Judiciário, a gente encontra muitas vezes, muitas divergências, imagina dos trabalhadores que não têm conhecimento, né? Por isso que eu fiz questão de abordar esse ponto, né, da necessidade de qualificação, porque eu acho que é um dos pontos mais difíceis e mais importantes para a efetividade dessa lei. Não, com certeza. A divergência, ela acontece não só entre procuradores do trabalho e juízes, mas também entre auditores, né? Então, assim, é comum. Eu acredito, agora a questão é o preparo. Nós conversamos sobre isso. Quando eu falei a respeito dos serviços públicos, eu estou pensando naquela empresa que é pequenininha, entendeu? Que não tem recursos, a capacidade econômica dela é pequena, porque nós sabemos que os membros da CIPA terão que ser preparados. E hoje nós temos recursos públicos também, que podem, né, ser chamados, né, órgãos públicos que podem ser chamados a colaborar. Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública, por aí vai. À medida que o sistema vai amadurecendo cada vez mais, a nossa expectativa, né, Janilda, que essas comissões vão se fortalecendo, se preparando, mas você tem que começar já de forma, igual você bem falou, de forma responsável, de fazer algo realmente sério, né, para que você consiga alcançar um resultado aí que seja eficaz, né. Doutora Janilda, eu agradeço imensamente, não foi é só a primeira conversa que a gente teve a respeito desse assunto. À medida que o tempo for passando, as empresas forem se adaptando, nós vamos monitorando, né, nós já estamos, né, a nossa notificação fiscal já está com a CIPA-A e a CIPA-TRA. Então, daqui uns 3, 4 meses, nós já teremos mais necessidades, mais informações, né, doutora Janilda, e aí a gente vai conversar a respeito daquela sua ideia que você teve, tá? Vamos conversar a respeito disso também, né? Tá bom, tá certo. De capacitar e tudo mais. E agradeço... Exatamente, eu falei isso agora, né? E o Sérgio Senat, Sistema S O Sistema S pode ajudar demais a conta, sabe? A gente pode até se reunir nessa atuação conjunta, né? Que através dos sistemas S, do Senac, do Senai, e a gente fazer uma atuação chamando. Olha, essas audiências públicas são muito legais, viu? Eu já fiz no passado uma audiência pública de assédio moral aqui. E na época o foco era os bancos. Que sempre foi o nicho, né, empresarial mais acusado que ocorria mais assédios morais, né? Mas agora com essa questão da CIPA-A, a gente pode estruturar uma atuação com o Sistema S, fazendo audiência pública, né? Para não só falar, elucidar as dúvidas, porque tem muitas dúvidas aqui que o pessoal tá trazendo aqui, que são interessantes, que não dá para responder, né? Então, assim, eu acho que... Pois é. Então a gente pode fazer isso, uma audiência pública voltada para a discussão da CIPA-TR, né? Trazer pessoas que falem sobre assédio moral, grandes palestrantes aí do Brasil, que a gente conhece muito, né? Então... Certinho, gente, olha, muito obrigada pela participação de todos, eu te agradeço imensamente, Janilda, novamente, muitíssimo obrigada, vou passar a palavra para a Joabete, muito obrigada, equipe do Sérgio Senat, Fernando, Karine, muito obrigada por tudo, e Joabete, muito obrigada novamente pela parceria, pela aliança, pela amizade, o Sérgio Senat está de parabéns, né, tá assim à frente já, correndo atrás, já formando os cursos e tudo mais, e como a gente já falou, o Sistema S é uma grande fonte de informações e de conhecimento. Muito obrigada a todos pela presença, estamos à disposição, eu passo a palavra para a Joabete para ela encerrar o nosso evento. Obrigada, gente. Muito obrigada.
obrigada por tudo. E, Joabete, muito obrigada novamente pela parceria, pela aliança, pela amizade. O SESC Senat está de parabéns, né? Está assim à frente já, correndo atrás, já formando os cursos e tudo mais. E como a gente já falou, o Sistema S é uma grande fonte de informações e de conhecimento. Muito obrigada a todos pela presença. Estamos à disposição. Eu passo a palavra para a Joabete para ela encerrar o nosso evento. Obrigada, gente. Tchau. Bom, primeiro, Janilda, queria, né? Que bom revê-la depois de tanto tempo. Aqui nós estamos ao vivo, né? Então, eu gostaria, primeiro, de registrar, assim, muito tempo eu não te vejo, Janilda. Obrigada pela colaboração no nosso evento. E eu acho que essa ideia de capacitação sua é brilhante. O SESC está inteiramente à disposição para a gente fazer essa capacitação. Tem os cursos já disponíveis que ajudam nesse processo como todo. E eu gostaria de agradecer a todo o público presente até o momento. Tivemos um alcance aí de mais de 500 pessoas e foi muito bom estar com todos vocês, né? Obrigado, e a gente está aqui à disposição de todos.